M-Learning, Educação e Mobilidade. Unidade 1. Novidades tecnológicas na EAD, um breve histórico. As tecnologias de informação e comunicação, TIC, têm influenciado a educação de diferentes modos, bem como acontece com outras tecnologias. Os dispositivos móveis digitais, como celulares e outros reprodutores de mídia, estão entre essas TIC, com potencialidades para melhorar as condições de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva de assimilação de inovações tecnoculturais, desde os seus primórdios, a educação à distância, EAD, tem evoluído. Inclusive, sua denominação sofre mudanças em função das tecnologias que a compõem, podendo ser tratada como ensino por correspondência, aprendizagem por computador, e-learning, electronic learning, aprendizagem virtual, etc. Formica 2009. Algumas variações mais recentes a e-learning e a EAD são as terminologias M-Learning, aprendizagem móvel, do inglês Mobile Learning, T-Learning, aprendizagem baseada na TV interativa, do inglês TV-Based Interactive Learning, e U-Learning, aprendizagem com informações ubíquas ou onipresentes, do inglês Ubiquitous Learning. Interessa aqui que essas novidades tecnológicas podem ser vistas pelo seu valor intrínseco, como aplicações da engenharia de sistemas e softwares, e também como elementos de composição de sistemática de ensino-aprendizagem. Desse modo, o tópico a seguir busca apresentar um breve histórico a respeito da EAD, com foco em sua evolução tecnológica, além de apresentar conceitos a respeito de algumas variações da e-learning. 1.1 Evolução tecnológica da EAD no Brasil. A modalidade de educação à distância iniciou-se, de acordo com Nunes 2009, no ano de 1728, quando Caleb Phillips ministrava suas aulas enviando lições por correspondência em Boston, Estados Unidos. Foi na década de 1960 que a EAD tomou impulso por conta da institucionalização de várias ações nas áreas de ensino secundário e superior. Desde então, novos cursos de educação à distância foram criados e, com o passar dos anos, novas tecnologias passaram a ser utilizadas, tais como rádio, televisão e, posteriormente, a internet. Nunes 2009. No Brasil, o processo da EAD seguiu o mesmo histórico do mundo, porém em momentos diferentes. Alves 2009 afirma que em 1900 já existiam anúncios nos jornais do Rio de Janeiro oferecendo cursos por correspondência. Os materiais didáticos e as avaliações eram entregues pelo correio e as ferrovias eram utilizadas para o transporte desses itens. Por volta de 1923, a educação à distância brasileira passou a utilizar o rádio como tecnologia. A transmissão via rádio funcionou, a princípio, nas dependências de uma escola superior mantida pelo poder público. Posteriormente, fortes pressões surgiram para as mudanças de rumo da entidade, sendo criadas exigências de difícil cumprimento, especialmente considerando a inexistência de fins comerciais. Alves 2009, página 9. Diversos programas foram sendo implantados a partir da criação, em 1937, do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, destacando-se a Escola Rádio Postal, a Voz da Profecia, 1943, e o SENAC, 1946. Sendo assim, passou-se para a fase da televisão, que no Brasil foi representada por volta de 1960 até 1970. A educação à distância vinculada à tecnologia da televisão não teve muito sucesso, visto que os canais abertos não se preocuparam em realizar a transmissão de conteúdos educacionais. As experiências mais importantes que são apresentadas ainda hoje são as TVs universitárias, o canal Futura e a TV Cultura, Alves 2009.
Foi em 1970 que a EAD passou a utilizar os computadores para mediação. A princípio, os equipamentos eram encontrados apenas nas universidades, por serem muito grandes e de alto custo. Porém, com o passar dos anos, os computadores tornaram-se cada vez menores e mais acessíveis, além de a internet também ter evoluído de maneira significativa, tornando a modalidade da EAD muito mais abrangente. Atualmente, algumas modalidades da educação à distância podem ser encontradas na literatura e utilizadas na prática, considerando o avanço dos recursos tecnológicos. 1.2. Novas modalidades da EAD. No ano de 1990, o termo e-learning foi introduzido na literatura. Desde então, diversas definições foram criadas a fim de conceituar essa terminologia. De acordo com um estudo realizado por Romizonsky, 2004, existem mais de 20 definições diferentes para e-learning, dentro de uma gama de 50 artigos. Nesta pesquisa, a definição adotada pelos autores foi a de Tavangarian et al., 2004, os quais afirmam que e-learning se refere a todas as formas de aprendizagem e ensino apoiadas por meios eletrônicos, que são de natureza processual e visam a construção do conhecimento com referência à experiência individual, prática e ao conhecimento do aluno. Sistemas de informação e comunicação servem como meios específicos para implementar o processo de aprendizagem. Tavangarian et al., 2004, página 274. Por apresentar um conceito amplo, a partir da e-learning, novas modalidades tecnológicas foram surgindo, formando subconjuntos tais como T-learning, M-learning e U-learning. A modalidade de T-learning é considerada recente, apesar de o uso de televisores na educação acontecer desde o ano de 1950. A modalidade surgiu com os televisores digitais interativos, TVDI, desenvolvidos a partir de 1987 nos Estados Unidos, e foi denominada de TV-Based Interactive Learning, T-Learning. Esse campo de pesquisa combina os benefícios da mídia contínua, audiovisual, naturalmente popular, informal e lúdica, aos recursos computacionais assíncronos, aplicações. A U-Learning é considerada uma modalidade de aprendizagem estendida da e-learning e da M-Learning. A modalidade trata da integração de metodologias de ensino com tecnologias provenientes da computação ubíqua, podendo ser definida como a utilização de dispositivos e tecnologias móveis, sensores e mecanismos de localização, os quais levam em consideração características particulares dos estudantes, objetivando auxiliar no processo educacional. Já o termo M-Learning tem como foco o uso de dispositivos móveis na educação. Por se tratar do conceito principal deste livro, a unidade 2 trará questões conceituais a respeito dessa modalidade da EAD, como segue.